Olá, estamos aqui para o primeiro episódio do Sky Trends, nosso podcast da Sky Nova. E eu tenho aqui um convidado muito especial, o Diego. Boa tarde, Diego, tudo bem? Queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória para a gente. Boa tarde a todos que nos acompanham. Eu estou já há aproximadamente 23 anos no mercado de tecnologia, já há mais de 15 anos à frente de projetos de cibersegurança, e hoje atuo como CEO da SkySec, uma das empresas do grupo Skynova. Então, já são mais de 20 anos nessa área, né? A gente sentiu a necessidade de uma criação de uma célula focada em segurança da informação dentro do grupo, que é composto hoje por 3 empresas. Então surge o projeto SkySec, que está completando 3 anos agora, esse ano. Ah, é bacana. E a SkySec, ela ajuda as empresas a resolverem quais tipos de problema hoje em dia? Se você puder falar um pouquinho dessa trajetória sua na SkySec, que ela me parece bem recente, né? Sim, Apesar da sua grande experiência no mercado de tantos anos, explica pra gente um pouquinho. legal. Eu comecei atuando como estagiário tecnologia, infraestrutura. Aí avancei, virei administrador de redes, depois gestor operacional, depois gestor geral. Tive a oportunidade de abrir outras empresas, inclusive uma construtora no meio do caminho, que fugiu completamente do curso, mas retomei os processos aí e atualizações em tecnologia, né? Passei por grandes empresas no Brasil, aí no ramo de segurança da informação, até que desenvolvemos o projeto SkySec, né? Agora nos últimos 3 anos. Quanto à sua primeira pergunta, que tipo de problemas a SkySec ajuda os clientes a resolver? A gente ajuda a resolver um dos maiores problemas globais hoje, né? Segundo o Fórum de Economia Mundial, insegurança cibernética é o quarto principal motivo de preocupação de todas as empresas a nível global. Então, eu costumo falar que segurança da informação é um ecossistema, né? Então não é um processo ou uma ferramenta, é todo um ecossistema, um projeto contínuo, né? Não é algo que começa a ter e tem um meio e um fim, então é algo que precisa ser considerado para sempre, praticamente, né? É um processo, uma rotina operacional, inclusive. Então a gente atua em todas essas etapas aí desse ecossistema, né, de cibersegurança. Desde as empresas que têm um nível de maturidade mais baixa, que são pequenas empresas que estão começando a olhar para isso agora, até empresas enterprise que já têm isso bem consolidado internamente, né? Já tem células profissionais, tem mais recursos financeiros, inclusive. Então a gente trabalha aí nesses casos com soluções mais avançadas, mais específicas, né? Mas a gente navega bem entre todos esses pilares aí. Bom, isso em nível Brasil, né? Você diz. Então, é, como que você enxerga esse nível de segurança das empresas aqui no Brasil? Você citou que tem empresas de pequeno porte, médio até as grandes empresas. E como que você vê o mercado nacional com relação à cibersegurança atualmente? Como que a gente está? Legal. Essa é uma pergunta interessante, porque a tecnologia como um todo no Brasil, por muito tempo, ela foi deixada em segundo plano, né? Tecnologia como um todo, né? É muito amplo você falar de tecnologia, que você tem vários pilares, vários setores, vários segmentos, vários tipos de profissionais, né? Mas generalizando a tecnologia, né, que vulgarmente falada no geral, ela sempre sofreu um pouco em termos de liberação de recursos. Ela sempre ficou em segundo plano, né? Então, eu preciso comprar uma máquina nova para minha empresa ou investir em segurança, comprar uma máquina nova. Então, sempre prezava pelo negócio em si, né? E deixava a tecnologia meio que em segundo plano. Postergando ali a cibersegurança, né? Você diz. Exatamente. E aí eu sempre falo, a gente teve 2 divisores de águas muito significativos que transformou completamente essa visão, essa cultura no Brasil no que diz respeito à cibersegurança. O primeiro foi em 2017, que foi a chegada, por assim dizer, do ransomware, né? Com efetividade realmente, um ransomware chamado WannaCry, que infectou mais de 200 mil empresas a nível global, inclusive empresas do Brasil, né? Ou seja, o pessoal chegou para trabalhar no outro dia, os dados criptografados, sem acesso à informação, a empresa completamente parada. Então isso foi um choque muito forte de realidade, né, para as empresas, que começaram a olhar
né, que segurança da informação era algo que sim merecia atenção e preocupação. Depois tivemos a questão da pandemia, né? O Brasil culturalmente sempre foi pouco difundido a cultura do home office, né? Porém, na pandemia, para a continuidade do negócio, foi extremamente necessário. Então, aí a gente teve mais uma vez um rompante significativo aí de casos de incidentes de segurança, porque muitas empresas não eram preparadas para isso. Então, esses acessos foram liberados de certa forma a qualquer custo, então sem preocupação com cibersegurança. Mais uma vez tivemos problemas, vazamentos de dados, invasões, né, hacktivismo, enfim, outras situações. Então, esses dois eventos, eles passaram a transformar a segurança da informação propriamente dita de um setor que muitas vezes era considerado, de certa forma, custo, como algo essencial, né? Então, hoje a gente vê várias empresas fazendo movimentações de tirar a segurança da informação abaixo do pilar da célula de TI, propriamente dito, indo para outros setores mais de negócio. Então, embaixo de um C-level, né, abaixo de um executivo, porque segurança da informação realmente passou a ser primordial para as empresas aí, para a continuidade do negócio. Então, no Brasil como um todo, a gente vê essa mudança significativa, ainda é um pouco tímida, né, dado ao tamanho do problema que a gente enfrenta, mas acabamos ficando felizes aí porque essa movimentação está acontecendo cada dia mais. Mesmo com as recentes notícias de que as empresas estão retomando o presencial, você acha que a tendência continua? Porque a gente tem lido muito que as empresas estão retornando aí ao 100% presencial. Você acha que isso afeta em algo com relação às políticas de segurança cibernética, segurança digital? As políticas elas têm que estar bem definidas, bem claras, independente do formato de trabalho, seja home ou seja presencial. Quando a gente fala do presencial, para a segurança, ele é de certa forma até mais seguro, porque a gente tem garantia de prover segurança para um determinado perímetro, né? Então a gente sabe que os colaboradores estão saindo por uma conexão segura, que eu tenho um equipamento chamado Firewall, por exemplo, uma solução chamada Firewall que vai validar todas as informações entrantes e saintes da minha empresa, eu consigo controlar vazamento de informação, né? Eu consigo trabalhar melhor a capacitação, então, de certa forma, a gente tem um controle melhor quando os profissionais estão dentro desse perímetro. Já trabalhando home, não necessariamente, porque às vezes usa o computador pessoal, a gente não sabe como que está o sinal de internet na casa dela, o Wi-Fi, né? Se ela tem senha segura ou se os vizinhos estão usando o mesmo canal. Muitas vezes as empresas não têm controle se está acontecendo algum tipo de vazamento de informação. Enfim, é uma série de outros problemas que dificultam muito mais aí a vida do profissional de cibersegurança, né? E o que mais te preocupa quando você olha, Diego, para o cenário atual de ataques, tanto no Brasil quanto exterior? Fica à vontade para dar o seu depoimento para a gente. Legal. Isso, se a gente pegar aí nos anos 2020, mais ou menos, a gente teve talvez o recorde histórico aí de volume de ataques cibernéticos no mundo. Porém, nos anos seguintes, a gente começou a ver uma queda nesse número de ataques, né? Então, isso poderia ser um dado otimista para nós os setores, mas foi o contrário, porque o volume de ataques caiu, porém a assertividade e efetividade dos atacantes aumentou, né? Então, hoje, nós temos uma outra situação que é a questão da IA. Então, a IA ajuda em muitos aspectos e dificulta muito em outros, né? A gente tem dentro de empresas ainda, empresas que não têm um controle de utilização de inteligência artificial, então a gente vê exposição de dados sensíveis, planilhas, informações aí críticas da empresa sendo enviadas para a IA, para apoio, formatações, enfim, extração de relatórios, entre outros, e também o emprego da IA quanto aos atacantes. Então, foi noticiado essa semana, inclusive, que uma das maiores fabricantes de cibersegurança do mundo teve mais de 600 equipamentos invadidos por um hacker russo com o uso da IA. Então, ele teve apoio da IA para fazer a exploração desses ambientes, buscando credenciais fracas, senhas que já foram vazadas, entre outras. Ele conseguiu ter sucesso em mais de 600 equipamentos. Essa notícia foi informada, inclusive, pela Amazon.
né? Então, a gente tem o contraponto hoje, né? A inteligência artificial, ela ajuda em muitos meios, mas em Uhum. contrapartida ela fez todas as fabricantes e os profissionais de segurança da informação correr numa velocidade absurda para conseguir acompanhar os atacantes. Então, hoje a gente combate ao mesmo nível, né? Nossas ferramentas defensivas todas têm emprego de inteligência artificial também, é a chamada Deep Learning, que é a camada mais profunda, né, rede neural da inteligência artificial. Então é a única forma da gente estar um passo à frente, né, dos atacantes, vamos dizer assim. E o cenário global ele é preocupante, porque esses ataques eles passaram a ter mais efeitos, né, são mais assertivos, os impactos financeiros muito maiores e a gente sofre hoje com déficit de profissionais qualificados no setor. Então, realmente, vemos corporações com poucos profissionais, ainda com pouca energia destinada para a segurança da informação, algo que precisava ter mais robustez. Então, é algo que preocupa, mas estamos fazendo tudo que é possível aí, né? Eu falo que é hora de todos olharmos e perceber que o inimigo é o mesmo, então a comunidade como um todo de tecnologia, pessoas físicas e jurídicas, né? Procurar ter mais critério, né? Para evitar qualquer tipo de situação, né? Então, a IA nos ajuda nas nossas atividades diárias e corriqueiras e também em demandas específicas, mas também ajuda muito os hackers, os nossos inimigos. É basicamente isso. Exatamente. A IA antigamente, né? Antigamente a gente fala tecnologia é curioso porque as coisas acontecem muito rápido. Então, quando eu falo antigamente, 5 anos atrás, né? Então, existiam muito o que a gente chamava de bots, né? Era um grande conglomerado de máquinas fazendo explorações, tinha necessidade de ter mais pessoas, hackers, no caso, por trás, fazendo inspeção nesses ambientes, e criando scripts para procurar clientes potenciais, né, para os hackers, empresas mais expostas, que não têm um controle mais efetivo de segurança da informação, enfim. Então, esse caso que eu citei há pouco, ele é um exemplo clássico de como as coisas se transformaram. Hoje a IA faz essa função, né? Então, eles conseguiram fazer com que ela faça essa exploração para eles. Hoje a gente vive num mundo que existe ransomware as a service, por exemplo. Então, antigamente o hacker tinha que ser bom em tudo, em engenharia social, em invasão, em criptografia, sequestro de dados e entre outros. Hoje um atacante ele consegue contratar módulos em que ele não é tão bom. Então, se eu não sou bom em criptografia, eu posso contratar um profissional que é bom em criptografia. É Então, uma rede é uma colaborativa, rede né? colaborativa, exatamente. Como pode? E o desenvolvimento, o avanço, né, dessas soluções, desse tipo de exploração, dessas tecnologias, ele se dá também por causa da IA. Então, hoje, para você criar um script para criptografar uma empresa ou para tentar um ataque, de certa forma, você consegue fazer através da IA. Então, é importante ter o controle da IA, da utilização da IA dentro das empresas, e é importante que as empresas tenham a IA também na parte defensiva, né? Porque senão não vão conseguir aí combater os atacantes mesmo. Você falou uma coisa super interessante, né? Que antigamente, há 5 anos atrás, é muito recente, né? 5 anos atrás foi ontem, na verdade. E ainda existem erros que as empresas cometem que você acha que são ainda muito básicos, uma coisa assim, muito simplesinha. Vocês ainda têm essa visão, alguns clientes ainda têm dificuldade com segurança básica. Como que você vê isso? Por incrível que pareça, hoje boa parte dos ataques eles são derivados aí do erro humano, né? Então, você falou a palavra-chave, são pequenos erros realmente que faz com que essa onda de ataques aí não seja cada vez mais efetiva. Então, a gente vê desde a questão da capacitação de pessoas, né? Então, não adianta eu comprar o melhor avião do mundo se eu não souber pilotar, né? Então, a gente vê investimentos robustos financeiros dentro das empresas e que por muitas vezes não tem profissionais qualificados para entregar aquilo da melhor forma possível. Então, esse é um dos outros vetores aí principais de ataques de exposição. São ferramentas qualificadas para aquela situação, porém com profissionais nem tanto.
Então, a má configuração dessas ferramentas ocasiona problemas. Segundo, a questão cultural, né, a gente costuma falar que o malware mais antigo do mundo é a engenharia social. A engenharia social é quando uma pessoa começa a acompanhar a tua empresa, acompanhar a tua rotina de trabalho, sabe, do teu dia a dia, Uhum. e começa, através de telefone, e-mail, algo assim, tentar extrair informações aí pertinentes, né, da corporação. Então, hoje a gente vê esses golpes via WhatsApp, por exemplo, rastreie seu pedido, né, seu pedido está preso em tal lugar, ou sei lá, E compra sempre vem com um aprovada, linkzinho, né? exato, Para você exatamente, clique aqui se você não isso, efetuou a compra. exatamente, e esses links que são o problema, né, então, um dos problemas, então, a gente fala que isso é uma questão cultural, né? Então, desde a nossa rotina do dia a dia, né? Controle, evitar a exposição de crianças nas redes, por exemplo, rotinas, tua localização, a tua Uniforme rotina, escolar, essas coisas. jamais, né? Então, desde a nossa rotina do dia a dia até no mundo corporativo. Então, o mundo corporativo tem aquela máxima de, meu computador não está funcionando, usa o meu, minha senha é tal, ou você chega nas empresas, a senha do Wi-Fi está grampeada na parede, né? Então são o que a gente chama do básico realmente, muitas vezes, que é deixado passar despercebido e aí que nós temos o problema. Então hoje a gente trabalha muito com uma célula de cyberhigiene que nós falamos, que é a capacitação desses colaboradores. Esses colaboradores que não têm contato direto com o setor de tecnologia, não são profissionais de tecnologia, mas eles precisam entender, né, que tecnologia e o setor deles caminham junto, então um precisa do outro, realmente. Eles precisam entender a gravidade da exposição dos dados, de uma invasão, enfim, né, porque isso envolve emprego, funcionamento de empresas, questões financeiras absurdas, exposição negativa, entre outras. Então, por incrível que pareça, com tantas tecnologias de ponta hoje, em empresas com investimentos mais robustos, a gente não pode deixar de fazer o básico bem feito. Capacitação, olhar para senhas, revogação de senhas constantes, não usar senhas fracas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, que foi a senha mais usada ano passado. Então, é esse tipo de situação que a gente precisa ficar atento, né, o tempo inteiro. Então tem aí o que é importante, que é o treinamento das pessoas, né? O acompanhamento, porque nem todo mundo é especialista como você. Então, o objetivo até é trazer essa informação a um nível mais leigo, como eu, por exemplo. Então, eu não tenho toda a informação, toda a bagagem que você tem. Então, é interessante você fazer essas colocações de, se eu compro o melhor avião possível e eu não estou habilitado para pilotar, como é que eu vou fazer? Exatamente, é importante ter essa comunicação. A gente, inclusive, no mercado existe uma célula, né, uma solução de consultoria que chama BISO, que tem como objetivo fazer essa integração entre segurança da informação e as áreas de negócio da empresa. Então ele pega toda aquela informação do técnico que parece que fala em outra língua, faz uma tradução e repassa isso para os setores, né? Então isso está ajudando porque a gente consegue ver um trabalho realmente em conjunto, né? Os líderes dos setores junto com segurança da informação. Você já até falou que eu ia te perguntar sobre ilustrar esse problema, né? Tipo a senha fraca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Sim, 9, sei lá. Existem isso em várias empresas? Você tem algum exemplo disso? Claro, eu não quero saber o nome da empresa, sim. mas recentemente já houve esse problema que vocês detectaram em algum dos clientes? Como que isso foi tratado? Tem muito, tem muito. A gente não fala o nome das empresas, a gente tem Claro. acordo de confidencialidade, né? Então a gente preza muito por isso. Mas vou citar um exemplo de uma empresa que sofria muito com ataques de spam e phishing, né? Spam são aqueles e-mails indesejados e o phishing são e-mails indesejados também, mas que buscam se passar por e-mails válidos para coletar algum tipo de informação, né? Então tem uma diferença entre spam e phishing. O phishing realmente ele é uma isca, né? Essa empresa tinha muitos problemas aí com ataques e phishings direcionados, até que nós entregamos uma solução para eles de capacitação, para elevar o nível de maturidade dos profissionais, para ter mais curadoria na hora de abrir e-mails, clicar em links, e, enfim. Porém, essa empresa, ela é fundada em uma cidade muito pequena do interior do Paraná. E cidades pequenas, você pode imaginar que boa parte da população trabalha nessas empresas maiores, né?
Então nós lançamos uma campanha, 2 campanhas, e uma delas era farol de carro aceso no estacionamento. Então a gente colocou o e-mail, o cabeçalho do e-mail como se fosse alguém do RH e disparou para todos os colaboradores informando, né, farol de carro aceso no estacionamento, com um arquivo para eles clicarem e ver qual carro que estava com o farol aceso. Não deu informação no corpo do e-mail. A gente teve mais de 70% da empresa abrindo esse e-mail. Só que a gente foi além. Então a gente começou a olhar o perfil de quem abriu o e-mail. E a gente validou que mais de a metade desse pessoal ia trabalhar a pé ou de bicicleta. Ou seja, não ia nem de carro para a empresa. Então, É o curioso, né? É o curioso, exatamente. Então, ali, se fosse algo malicioso, realmente 70% da empresa tinha contribuído para os atacantes, né? Então, obviamente que essa campanha nossa, ela é seguida de treinamentos, né, capacitação do pessoal. Então, a gente explora mais isso, mostra os riscos que poderiam ter trazidos para a empresa. Por exemplo, teve pessoas do setor financeiro que abriram o link. Então, se fosse um espião ou algo nesse sentido, teria liberado acesso, algo, né, nesse sentido. É um tremendo risco, né? É um super risco. Uhum. Então, e como eu disse, essas ações elas não podem ser pontuais, elas têm que ser contínuas, né? Então a gente tem que dar essa atualização para os colaboradores o tempo inteiro, mostrar o que está acontecendo no mundo, mostrar os riscos, até para que isso se estenda para a vida pessoal, porque também, enquanto pessoas, sofremos aí grandes riscos, né? No que diz respeito ao crime cibernético. Então é algo que não pode parar nunca. Spam já é um termo bem conhecido. O phishing, eu acredito que também. E recentemente, pelo menos eu tenho lido sobre spoofing. Também é relativo a ataques? É outro termo? É um termo mais recente ou não? É antigo também e eu só soube agora? Ele já é antigo, na verdade, mas é pouco comentado, né? Ele existe também é uma forma de retirar informações, né? A gente tem diversos termos utilizados. O phishing, né? É pescaria, né? Isso. O spoofing, ele é mais uma exploração, né? Ele é como se fosse um espião, realmente. Então, o phishing, ele pode ter vários significados. Ele pode tentar explorar uma senha, ele pode tentar coletar tudo que você digita no teclado, ele pode habilitar tua câmera, uma série de situações, né? E o spoofing já é mais direcionado para a espionagem, realmente. Então, a gente acha isso tudo muito Black Mirror, né? Mas a gente vive praticamente num Black Mirror hoje. Vive, é verdade. Só que a gente tem várias ameaças hoje, né? Worms, vírus, trojans, ransomwares. Então, tem alguns termos que ganharam mais destaque como ransomware porque ele surtiu mais efeito e teve mais impacto para as empresas, né? E os ataques, eles têm ficado mais frequentes ou mais sofisticados ou ambos? Ambos. O volume de ataques, ele caiu um pouco, né? Porque hoje realmente eles são mais assertivos. Antigamente mais uma vez, os ataques eles eram mais amplos, assim, sem muito direcionamento, vamos dizer assim. Então, se deu certo em tal lugar, show, então vamos explorar agora aqui. Hoje não, hoje os ataques são mais direcionados, são mais efetivos, né? Todos os dias tem ataques, várias empresas, tem muitas empresas que estão sendo atacadas agora e não sabem. Pode ser que o atacante esteja no teu ambiente já há vários meses e você não tem visibilidade disso, né? Então, os ataques são constantes, não tem mais aquela de, eu sou uma empresa pequena e não sofro esse risco. Você sofre sim, o risco pode ser multiplicado, inclusive, porque uma grande empresa, ela tem fôlego, inclusive financeiro, para se restabelecer, talvez uma pequena não tenha. Uhum. Então, recentemente tivemos um caso de uma empresa de varejo que ficou aproximadamente 12 dias fora do ar, tanto marketplace quanto lojas físicas. Então, dá para se calcular o tamanho do prejuízo, né? E o pequeno, talvez ele não tenha a estrutura para voltar, né? Então, a gente tem casos, relatos de empresas que realmente quebram por questões de ataques cibernéticos. 12 dias para uma empresa de pequeno porte, uma microempresa, pode significar o fechamento, né? É só você imaginar que você não sabe de quem cobrar, de quem receber, como atender seus clientes, qual é o histórico, você perdeu as suas informações. E esse caso que você acabou de falar sobre já ter um espião no sistema há meses, mais de 10 meses, enfim, você com a SkySec consegue já chegar a detectar o problema e já resolver o problema dessa empresa? Como que funciona isso na prática? Legal. Pra gente saber.
A gente tem sim, o tempo de permanência médio de um atacante dentro do ambiente é de 6 meses, para você ter uma ideia. Hoje, um dos maiores desafios para o setor é ter visibilidade realmente. Então, a gente ouve muitos clientes falar: eu nunca fui atacado, nunca tive problema, não vou me preocupar com isso agora. Talvez ele não saiba, né? Mas Uhum. pode estar sendo explorado. A SkySec tem células de detecção e resposta, né? Então, uma das nossas principais missões no momento da implantação desses projetos é fazer um assessment do ambiente completo. Então, a gente vai avaliar a saúde de ponto a ponto da sua rede, todos os dispositivos, todos os servidores, todos os tipos de conexões, conexões remotas, conexões para um ambiente de produtividade, um banco de dados, enfim. Então, a gente faz esse assessment completo, avalia os riscos em potencial, né? A gente costuma dizer, como o meu professor do MBA falava, proteger as joias da coroa, né? Então, vulnerabilidades, exposições, todas as empresas têm, mas a gente tem que direcionar a energia para o lugar que realmente tem prioridade. Então, com esse assessment, a gente consegue ver isso, onde são os principais locais que ficam os dados mais sensíveis, né, os mais expostos, enfim, então começa dali para baixo a proteção e um olhar mais crítico para esse ambiente. Feito esse trabalho, de certa forma, consultoria, que são processos, né, são trabalhos mais direcionados, a gente entra com soluções aí, soluções de detecção e resposta, por exemplo. Nós temos hoje, somos parceiros de uma fabricante que tem a solução, é, a melhor solução do mundo de serviço de MDR, que é Managed Detection Response. Então, é a parte de gerenciamento, detecção e resposta. Então, ela fica varrendo a tua infraestrutura 24 horas por dia em busca de qualquer tipo de alteração. Feita aquela detecção, ela reporta para um time nosso que opera 24/7, que entra no ambiente para evitar a proliferação desse ataque. Então, obviamente, isso é seguido de relatórios executivos, onde todos do setor, inclusive os C-levels, vão ter acesso de todas as tentativas de ataques que tiveram. Graças a Deus, a gente não teve nenhum ataque bem sucedido até hoje, conseguimos parar todos. O nosso tempo de resposta é de 36 minutos, então contra o segundo colocado, que é de 4 a 5 horas. Então a detecção é questão de segundos realmente. A gente consegue ser muito assertivo nessa ponta. É bem rápido mesmo, né, bem diferenciado com relação aí à concorrência, legal. E para quem não tem uma segurança ainda dentro da sua estrutura e empresa, sendo pequena, média ou grande, o que que você aconselha? Não vou agora fazer uma contratação, não vou fazer um orçamento. O que que você pode aconselhar esses empresários de qualquer porte a fazerem imediatamente, caso ele veja sinta alguma coisa estranha, porque a gente percebe algum estranhamento, né, na nossa operação, quando tem algum Tipo de ataque, você diz? tipo de ataque. Tá. Bom, vamos lá. Hoje, mais de 90% das empresas nacionais são micro e pequenas, né? Então, é a grande massa. Esse pessoal tem que olhar para isso também. Então, independente da questão, proporcionalmente a gente sabe que os investimentos, né, não só pelo tamanho das empresas, mas também pela questão de recursos propriamente dito, eles são muitos, tem uma discrepância muito grande. Uhum. Mas assim, o primeiro passo é o empresário, o responsável pela tecnologia dessa empresa ter visibilidade do que está acontecendo, né? Então, se eu entrasse numa corporação hoje nesse sentido, né, uma empresa, sei lá, que tem 10 funcionários, minha primeira ação seria proteger as joias da coroa realmente, entender onde que está a massa mais valiosa de dados da empresa e atuar ali para evitar que aquela área seja explorada. Depois trabalhar a conscientização dos outros profissionais, porque vão pensar que nesse cenário hipotético eu não tenho recurso financeiro para comprar soluções de tecnologia. Então, eu vou trabalhar na questão cultural e vou direcionar o meu recurso para onde eu preciso realmente. Então, seria proteger a continuidade do meu negócio. Se minhas máquinas forem infectadas, eu tiver alguma situação ali, tudo bem, elas estariam isoladas e está tudo certo, mas meu banco de dados, a minha operação protegida. Então, eu direcionaria esse esforço para isso. Em contrapartida, é importante que um líder, né, com um diretor, com um C-level, ele tenha visibilidade da importância dele se preocupar com segurança.
né? Então, para quem não tem nada ainda, tem que estar ciente que vai ter que ter, né? Tem aquela máxima que a gente aprende na dor ou no amor, né? Então, tem uma frase até que eu não gosto, mas que ela é muito utilizada no mercado, que fala, não é se você vai ser atacado, é quando você vai ser atacado. Então, a gente vive nesse caos realmente. Então, passou da hora desse pessoal se preocupar. E é importante lembrar que o Brasil é um dos principais alvos de ataques cibernéticos do mundo, e não é em vão isso. É porque o Brasil é o país que mais paga resgate no mundo. Ou seja, as empresas não estão preparadas para lidar com esse tipo de situação, se vem frente a esse desafio, e para a empresa não fechar, não quebrar, ela paga o resgate para ter os dados de volta. Então, por questões óbvias, a gente está na mira dos atacantes. Então, quando a gente pega lá dessa ponta o pequeno empresário até o enterprise, por isso que eu falo de nos unirmos, né? Que Uhum. todo mundo pense que precisa se preocupar, que isso é um tema que merece atenção, a gente acaba evoluindo isso, né? Acaba reduzindo esses indicadores, né? Porque quando você paga o resgate, você está alimentando o crime organizado, né? Hoje no Brasil, o maior financiador de ataques cibernéticos é o PCC, por exemplo. Então, são organizações criminosas mesmo. Então, você está pagando resgate, você está mandando dinheiro para esse tipo de criminoso. Não é só o hacker em si, né? E em termos de custos, então, custa muito mais você alimentar esse sistema de resgate do que fazer uma contratação de segurança digital, cibernética, certo? Sem dúvida, sem dúvida. Porque, assim, o pagamento do resgate ele é uma fração do teu prejuízo. E pode ser a menor fração, porque envolve questões jurídicas, questões financeiras, questões de exposição de marca. Então já teve situações de vazamento de informações que a empresa teve que montar uma força-tarefa para ligar para milhares de clientes informando que os dados do cartão dela foi vazado, que ela precisa fazer alteração de senha, enfim. Então pode-se imaginar o custo de uma operação dessa. Sem contar que hoje nós somos protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Então não é só o ataque, é o vazamento de informações. Então os atacantes hoje, eles evoluíram na parte comercial também. Então eles te oferecem módulos, né? Fala, ó, eu vou derrubar a sua estrutura e eu tenho acesso aos seus dados. Mas fala, eu não tenho dinheiro para pagar o resgate. Aí eles te dão a opção, então tá, então você me paga X de um Bitcoin que eu espero 30 dias para divulgar. Então eles são caridosos, eles te dão um período ali para você se preparar para o que está por vir, É um né? É sequestro. um sequestro, sequestro digital. Outra opção seria, tá, você não vai pagar o resgate, tudo bem, mas eu estou com acesso à tua base, então eu te cobro X para deletar e não vazar essa base. Enfim, então hoje, junto ao sequestro, a gente tem crimes de extorsão também. Então, realmente é algo que precisa ser pensado, né? E para a maioria das empresas que você citou, que são cerca de 90% das empresas são pequenas e médias, isso é um investimento necessário que cobre um eventual prejuízo muito maior, não quando, não se, quando. Quando? É isso, né? Exatamente. É porque, de certa forma, você está. Vou te usar um exemplo. Eu tinha um cliente que trabalhava direto com a operadora e tinha problemas de recursos dentro da empresa, direcionamento de recursos por setor. E a gente ouvia uma frase clássica que todo mundo da TI ouve, que é TI é só custo, né? Então a gente fez um processo de engenharia reversa, a gente fez um projeto, um planejamento de projeto com o tema o custo da não TI. Então, quanto custaria uma empresa ficar sem banco de dados por uma semana? Quanto custaria para a empresa perder acesso com suas filiais, né? Quanto custaria para ter a criptografia dos dados, o vazamento de informações, enfim. Então, dessa forma, a gente conseguiu convencer ali a alta gestão de que a gente falava de uma fração muito baixa comparado ao possível prejuízo de um ataque. Então, essa é uma forma de mudança de mentalidade, né? Para não se ver a TI, a segurança apenas como um custo. Você faz um comparativo ali do que você é o ganho e o que perde e o valor do, do
programa, do equipamento, enfim, aí Solução. você faz esse levantamento e apresenta como cálculo de custos, é isso? Exatamente, a gente faz esse tipo de trabalho também, né, avaliando sempre custo-benefício, né, para entrega. Obviamente que nós temos soluções que se adaptam a qualquer ambiente, né, seja do micro, do pequeno, do médio ou do enterprise. Uhum. Então, né, eu costumo falar que a melhor solução que existe de tecnologia é que você consegue colocar dentro da estrutura. Então, se eu não consigo ter a mais, eu vou colocar a B, enfim, mas eu vou ter algo que vai me ajudar a resolver. Então, a gente consegue fazer esse cálculo de custo-benefício, né, de entrega, de valor agregado para as empresas. E como você vê o futuro das empresas, né? Porque o passado remoto foi há 5 anos, os próximos anos em segurança nas empresas. Como que você vê essa questão? Quais são as tendências mais prováveis? A tendência mais provável é que segurança ela passe a ser um setor que a gente vai olhar com espanto para os dias de hoje, né? Porque hoje a gente ainda tem essa questão, nossa, segurança da informação, algo específico, e isso tem que... Joga lá junto da TI, né? É então, um braço da TI, não é mais. exato. Então a gente tem que ver segurança como um setor de RH, um setor financeiro, um setor administrativo. Afinal, é a continuação do negócio. É a proteção digital dos seus dados, né? Então, se você quer que a empresa continue nativa, você tem que proteger esses dados. Então, tem que quebrar esse paradigma, né, de que segurança da informação parece um monstro. Não, a gente tem que tratar isso como uma questão cultural, realmente, né? E isso vale, na minha opinião, desde a educação de crianças, por exemplo. Porque hoje você vê crianças mesmo já com acesso ao celular, rede social, jogos que são extremamente perigosos aí para essa faixa de idade, enfim. Então eu acho que essa questão tem que começar já desde a escola já, né, ensinando essas crianças dos riscos que elas correm, até onde elas podem ir, cuidado com exposição, enfim, dar mais controle para os pais sobre isso. Os pais têm que estar atentos, enfim. Então, quando você começa na educação já cedo, a tendência é que isso seja algo mais orgânico no futuro, né? Assim para tudo no mundo, né? A educação é a base de tudo. Então, a segurança da informação tem que está inserida nesse meio, né? As pessoas têm que já, desde sempre, independente de estarem ou não ligadas, a perceber que isso é um risco, é um crime real que existe, né? Então, é preciso que isso seja mais orgânico realmente. Até nas famílias, né? Porque o que a gente mais vê hoje são crianças muito pequenas com o celular na mão, celular dos pais, é o velho fica quietinho, toma meu Uhum. celular para brincar. E como corrigir isso, Diego? Você acha que seria possível? Porque as crianças não têm o controle do que elas estão clicando ali no celular dos pais, elas só vão rolando tela, pelo que a gente vê muito na rua. Sim. Como que seria uma educação para pais, por exemplo, É, para evitar serem infestados de vírus? isso é um assunto complexo porque eu tenho amigos na polícia, por exemplo, que trabalham no setor de investigações, inclusive com questões de pedofilia, enfim. Então, a gente vê sendo noticiado coisas absurdas assim que acontecem. Então, a gente vê falhas gravíssimas dos próprios pais nessa questão de exposição das crianças, né? Então, postar, como você disse, as crianças com uniforme escolar, na frente de um lugar que frequenta sempre, viagens, enfim, tua rotina de vida. Então você está notificando para todo tipo de criminoso que você está fora de casa, onde a tua filha estuda, onde você costuma frequentar, né? Horários, Horários, enfim, rotina. tudo. Então isso é extremamente crítico, né? E não Isso, é de hoje, né, Diego? A gente não, vê que as orientações são sempre as mesmas há algum tempo. Não publique foto do seu filho com o uniforme da escola. Isso já é meio antigo até, mas isso continua acontecendo. muito, isso, muito, muito, tem aumentado os casos, e não só essa questão de risco físico, né? Hoje, esse tipo de criminoso aí, que é o pior tipo que existe, na minha opinião, pega fotos das crianças, manipula para fazer vendas na internet. Então é uma coisa
realmente bizarra que Uhum. acontece. Então, a gente tem que pensar nisso, né, e na proteção das nossas crianças. Em casa eu tenho até um Fire, eu tenho programas de controle de horário, de aplicação, minha filha não instala nada sem meu consentimento, e ela tem ciência que eu faço isso, De longe você controlo controla tudo. em casa. Mas acima de tudo, ela sabe desde o começo que isso existe. Então a gente sempre teve uma relação muito clara de como ela tratar a tecnologia, né? Eu conversei muito com a mãe delas também, então a gente tá na mesma página, né? Sempre de olho, fala, filha, eventualmente o pai vai olhar tudo que você está fazendo aqui, né? Então a gente É o criou um cuidado laço, mesmo, né? exatamente. Então é importante a gente ter isso. Mas as crianças, elas seguem o comportamento dos pais, né? Então, Uhum. se eu ficar muito tempo no celular, automaticamente eu estou incentivando ela também. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. É, E eu sou completamente contra, por exemplo, esses jogos. A gente ouve falar muito de jogos aí que estimulam coisas absurdas, né? Tipo, a criança pular da escada, da sacada. Então não tem como você não olhar para isso, né? Então, é, a questão cultural tem que começar pelos pais, né? Para que estenda isso aos filhos, né? Então é o que eu disse, a questão da educação aí. Acho que ela tem que estar enraizada esse tema já. Tem o controle, mas também tem o cuidado, né? Tem que estar acompanhando, controlando e também orientando. Tá sempre em cima ali para a criança saber que tem alguém que está se preocupando, que não está solta no mundo, né? Exatamente. Importante. Bom, Diego, ótimo o nosso papo, super legal saber um pouquinho mais sobre segurança cibernética, sobre a SkySec. Eu também queria saber quais são aí os próximos passos da SkySec, o que vem por aí, quais são as novidades que você está preparando para o mercado. Legal. A, a SkySec está de olho no mercado, nos principais acontecimentos, os maiores frameworks, né, as diretrizes de segurança da informação do mundo. Trabalhamos com os principais players aí a nível global, né, só empresas renomadas, aí, líderes no segmento. Então a gente está preparado para apoiar as empresas, desde a micro até a enterprise, nesse ecossistema de cibersegurança, né, a qualquer momento. Desde a parte consultiva até a questão de soluções mesmo, educação, capacitação, enfim, a gente consegue atuar dentro da SkySec. Quem tiver interesse em conhecer melhor, né, os nossos serviços, pode acessar o nosso site, skysec.com.br, né, ou nossas redes sociais, enfim, entrar em contato comigo ou com qualquer um dos nossos profissionais aí, que a gente vai estar à disposição para uma troca de ideias, para um apoio e, quem sabe, formatar uma parceria de sucesso aí. Tá certo, é @SkySec no Instagram, no Facebook e no No LinkedIn? LinkedIn, isso, Certo, exatamente. E aí temos o grupo também, né? Obviamente, Skynova, que está acima das outras empresas, que sim. hoje temos 7 data centers aí nível Brasil, né? Mais de 1 milhão de caixas postais hospedadas numa solução de e-mail própria e mais de 4.000 servidores aí, máquinas virtuais dentro do Sky Cloud. Então, temos um portfólio muito amplo aí para fornecer esse apoio para todas as corporações. Legal, Diego. Obrigada. Pessoal, esse foi o primeiro episódio do Sky Trends. Hoje falamos com o Diego, CEO da SkySec, trazendo as principais novidades em segurança cibernética para a gente. Obrigada, Diego. Foi um prazer receber você aqui. Obrigado, Su. Obrigado a todos que acompanharam e até a próxima.